marcos que Jesus lhe abençoe, você possa trazer para nós grandes ensinamentos. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e a grande turba de espíritos desencarnados que também se encontram na parte astral deste ambiente, que possamos juntos refletir durante esses minutos em que nós vamos estar aqui refletindo sobre temas, sobre o Evangelho, sobre moradas, sobre oportunidades, sobre missões, sobre tarefas, sobre a grande família que caminha junto com Cristo. Mas eu não poderia deixar de começar essa nossa conversa sem antes agradecer. Agradecer o carinho da família Seara para conosco, que somos da Associação Espírita Vida. Agradecer o acolhimento, agradecer a colaboração fraterna que todos vocês tiveram conosco quando nós realizamos o primeiro seminário lá na Associação Espírita Vida. Fica aqui registrada através de mim, mas trago os pensamentos de todos os irmãos que congregam lá na Associação Espírita Vida, o carinho, o acolhimento que vocês têm para conosco. E hoje eu faço em especial aquele que Deus, a espiritualidade, o Cristo nos colocou juntos nessa caminhada ainda em plano físico, nosso querido irmão Franklin, que continua trabalhando juntamente com toda a equipe espiritual desta casa. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem leu a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Por favor, levanta a mão. Quem leu a obra? Eu estou perguntando isso porque eu tenho que fazer aqui um parâmetro se eu vou precisar me aprofundar muito ou pouco, né? A gente tem que, né? Somos amigos, somos família, então a gente tem que ter um parâmetrozinho para saber se a gente vai se aprofundar muito ou não, né? Porque para se aprofundar bastante num tema, você tem que estudar a fundo, você tem que pesquisar bastante, né? Você tem que ir em busca de obras complementares para você exatamente ter subsídios em relação àquele tema que você vai abordar, né? Não sou historiador, não sou pesquisador, sou um membro, um trabalhador desta casa, como sou um trabalhador lá na Associação Espírita Vida. Mas quando somos convocados para abordar e também colaborar com o tema, a gente vai e faz algumas pesquisas e assiste a alguma coisa que vem trazer como elementos para a nossa conversa na noite de hoje. Bom, nós vamos comentar um pouco sobre um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e está no YouTube, né? É uma conversa em um evento, creio eu que foi no Rio de Janeiro, porque tinha uma letra escrita no ambiente do auditório que, se não me engano, se reportava ao Rio de Janeiro. Então participaram lá André Trigueiro, que é jornalista, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco e outros amigos, colegas expositores, né, da Seara Espírita. Esse vídeo, ele, além de estar no YouTube, ele foi compartilhado nas redes sociais. E eu lembro que Mirinho, quando ele comentou aqui em uma de suas falas, em uma das suas conversas, palestras aqui no Seara, ele abordou justamente também alguma coisa sobre esse vídeo, essa conversa.
Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que foi falado ali e também o que consta na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como eu disse, sem se aprofundar muito, porque provavelmente, se fosse aprofundar, a gente vai passar bastante tempo, horas aqui, para a gente poder abordar todos os liames, todos os parênteses, todos os pontos e vírgulas que constam nesta obra, que eu considero que para o espírita, para o cristão, é uma das obras, e como nós estamos encarnados no Brasil, é uma obra por demais necessária para que nós leiamos, estudemos e absorvamos, retirando toda a compreensão que está contida no texto. O livro foi lançado em 1938, psicografado por Chico Xavier através do espírito Humberto de Campos. E a proposta nossa justamente é como compreender, como entender Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porém, para analisarmos e adentrarmos nos textos que vamos comentar, é necessário que nós nos coloquemos como verdadeiros herdeiros da doutrina da imortalidade da alma. É necessário que compreendamos, que entendamos que nós tivemos dezenas e centenas de encarnações formando personalidades, atuando segundo nossas convenções, nossas convicções, nossos desejos e nossas vontades. Porque se nós não tivermos essa compreensão do que nós somos, nós não iremos compreender a mensagem do Cristo, principalmente nesta obra que está voltada para o Brasil, para a pátria do Evangelho. O livro, Humberto de Campos, ele traz e explica que a intenção da obra, principalmente, é mostrar o trabalho dos primeiros evangelizadores, os primeiros trabalhadores da seara do Cristo, chegando ao Brasil. O foco é esse. Porém, nós vamos, logo no começo do livro, nós vamos ver Jesus fazendo uma visita aqui na esfera da Terra, na esfera do plano físico. Jesus vem com o seu grupo de trabalhadores, de espíritos, por volta do século XIV, está na obra, por volta do século XIV, ele vem em visita e procura por onde andam aqueles primeiros herdeiros, trabalhadores da mensagem da Boa Nova. Quem conseguiu frutificar, quem conseguiu exemplificar na prática a sua mensagem, quando aqui esteve, praticou e nos ensinou como deve ser o nosso comportamento, nossa conduta como filhos de Deus, e nos deixou o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus passa em visita pela Ásia, chega até a Europa. Quando Jesus chega na Europa, ele lembra de um dos seus últimos
missionários enviados à terra. E ele reporta-se a Francisco de Assis. E Humberto de Campos, ele diz: em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de caridade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. E quem assistiu ao filme Irmão Sol, Irmão Lua, de Gianfrancesco, é um nome italiano, La Sole Loli, La Sole Mia, alguma coisa nesse sentido, é italiano, eu não sei falar italiano. Então, no filme, no final, após a visita de Francisco de Assis ao Papa, a igreja passava por uma situação bastante difícil, porque os adeptos, os frequentadores estavam abandonando as igrejas, a mensagem, o cristianismo, e na saída dele, um dos sacerdotes se levanta e diz: eis aí quem irá trazer de volta os frequentadores do cristianismo. Está no filme. O que é que acontece daí? A igreja envolve, absorve todo o trabalho de Francisco de Assis e continua dominando, exercendo e tendo em si como dona da verdadeira mensagem do Cristo e de Deus. Quando Jesus fala aqui, e quando Humberto de Campos diz aqui, e Jesus procurou e não viu mais os cânticos de amor e de caridade cristã, porque sabemos da mensagem de Francisco de Assis, quando ele, na sua belíssima fala, traz para nós como é gostoso, como é bom sentir. Senhor, fazer de nós um instrumento de vossa paz. E a partir daí, ele coloca justamente toda a conduta de como nós deveríamos nos comportarmos e agirmos diante do nosso próximo. Jesus, bastante envolvido por aquela situação de certo abandono da sua mensagem, pede aos Espíritos para juntos localizarem as terras chamadas as Terras Novas, as Américas. E nesse passeio, Jesus vem com a sua legião de trabalhadores, passam pelos Estados Unidos, vão descendo e pergunta a um espírito cujo qual ele vai nomear regente mais tarde da pátria do Evangelho, cujo nome Ismael. Ismael, para os irmãos que não sabem e para quem sabe vamos lembrar, está lá no Velho Testamento, filho de Abraão e Agar. Ismael é nomeado pelo Cristo regente dessa terra, cujo qual ela vai ser chamada Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus diz: Ismael, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Localizando o Brasil, século XIV, imaginem, nós temos bastante verde nesse país. Imaginem
século XIV. Nós só tínhamos a presença aqui do povo simples, dos índios. O verde pairava nessa imensidão deste país. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. A determinação veio de esferas acima do Cristo. O Cristo, quando ele vem visitar a terra, ele vem como governador. Desta forma, quando Jesus vem como governador, ele também já nos visitou em outras vezes. E uma delas está na obra A Caminho da Luz, quando Jesus recebe aquela legião de espíritos que são chamados os exilados de Capela. Jesus vai até eles, os Cristos da constelação do Cordeiro, os Cristos da constelação de Capela, vêm até o Cristo, governador da terra, e eles se encontram e Jesus recebe a todos de coração e de braços abertos. Lembra alguém, hein? De corações e braços abertos. E promete-os que estará com eles na jornada evolutiva na Terra. Por muitos e muitos ciclos. Doravante, quem desejar ler A Caminho da Luz, pode também buscar essa obra fantástica que vai falar justamente sobre os exilados de Capela. Jesus chama um espírito que ele vai dar a função de sociólogo. Imaginem, no mundo físico, né, nós temos sociólogos, né? Entre os trabalhadores do Cristo também tem sociólogo. Ele vai chamar esse sociólogo, e em hebraico o nome dele é Hillel. Ele chama Hillel para participar das primeiras providências a nível do mundo físico, para que seja descoberta a terra do cruzeiro. Quem lembra qual foi o país que descobriu o Brasil? Pode falar, quem foi? Portugal. Os navegadores portugueses descobriram o Brasil, essa terra. Porém, Jesus chama Hillel e determina a contribuição dele para que ele reencarne no país de Portugal, e ele reencarna, tornando-se Dom Henrique de Aves. Reencarnou em 1394. Desencarnou em 1460. Foi um infante português e a mais importante figura no início da Era das Descobertas, popularmente conhecido como Infante de Sagres ou o Navegador. Isso está na história. Então, a escola de Sagres, dos navegadores, essa escola cujo qual deu suporte e orientação àqueles capitães dos navios chamadas naus, ele foi quem preparou, estabeleceu toda a escola e preparou diversos capitães que começaram as suas navegações oceano afora.
Passa-se o tempo, o Brasil é descoberto, Cabral vem, acha que chegou na Índia, pegou uma rota diferente, tem ele certeza que chegou pela Índia, porém o livro vai mostrar e vai dizer que toda a espiritualidade encarregada para o descobrimento da terra, da pátria, do Evangelho, estavam todos trabalhando para que Cabral chegasse até o Brasil. Cabral chega, tem o primeiro contato com os índios, é feito todo aquele trabalho, primeiro de comunicação, depois outros navios, outras naus saem de Portugal e vêm também cooperar com Cabral, descobrem a famosa árvore pau-brasil, descobrem que o Brasil, naquela terra toda, o pau-brasil era uma madeira que eles entendiam que não tinha fim. Começa a se estabelecer um comércio. Com isso, outros países, Espanha, Holanda e França também, ficaram sabendo de terras descobertas pelos portugueses, além do Atlântico. E todos também começam a fazer o mesmo trajeto. Então o Brasil começa a receber holandeses, franceses e espanhóis em suas terras. E a partir daí começam conflitos. Nesse tempo, começam a chegar aqueles que irão participar da criação do povo, da pátria do Evangelho. Chegam os negros, portugueses já estão aqui, holandeses, franceses, italianos se aportam, alemães vêm e descobrem a parte sul desse país, os negros são trazidos para ajudar no desenvolvimento, no crescimento. Porém, começa a haver uma situação, digamos assim, Ismael, ele não contava que a coisa ia desandar. As coisas vão acontecendo com essa formação dos povos na prática do Evangelho, ações desenvolvidas, e Ismael, em um determinado momento, pede uma audiência com Cristo. Ismael é o regente, lembre-se. E ele diz: mestre, os planos desenvolvidos na prática do Evangelho não estão saindo muito como planejado. Ele começa a conversar com o Cristo, relata o que está acontecendo com os povos que foram chamados justamente para formarem o povo da pátria do Evangelho. Aí tem um detalhe, que quando ele começa a falar, o anjo chora. Quantas vezes nós ouvimos falar que anjo chora? Anjo são espíritos que têm sentimento, que têm emoções, que também são espíritos em evolução, que não sabem os desígnios acima das esferas cujo qual eles fazem parte. Então ele vai na frente do Cristo, senta e chora. E ele diz: mestre, recomendasse que formássemos a prática do Evangelho com o povo trabalhador de Portugal. Por quê? A espiritualidade, nas suas avaliações, percebeu que dos povos europeus, os mais trabalhadores eram os portugueses. E os outros países estavam voltados para o materialismo e para o poder. Era governo
instituição religiosa, todo mundo brigando pelo poder. Então, Jesus recomendou que esse povo fosse formado com o povo trabalhador de Portugal. Jesus recomenda a contribuição dos negros da mãe África. E no livro, nós vamos observar que toda uma equipe espiritual reencarna na África. Espíritos missionários reencarnam na África para contribuir justamente com esse plano, com esse planejamento que foi feito. Então, os negros são trazidos para ajudar na criação desse povo da pátria do Evangelho. E o Senhor também pediu que nós contássemos com a colaboração desse povo simples, que são os índios. Mas, mestre, o senhor não sabe o que está acontecendo lá. Estão escravizando todo mundo. Estão escravizando, estão matando. E a própria história do Brasil vai falar exatamente sobre atos de violência que foram cometidos justamente com os índios. Para com os negros, a gente, novelas e filmes aí relatam bastante isso. E depois que Jesus escuta de Ismael, eu vou ler justamente como está no livro. Jesus diz a Ismael: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera a dor. Quem nunca passou por um momento de dor, então, se você já passou, observe. A dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. A dor é a grande lapidária de todos os espíritos. Porque ela faz você refletir, ela faz você buscar, ela faz você tentar compreender e entender a proposta do Criador para conosco. E que nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Então, pessoal, tudo está perfeito. Tudo está no local que está, no lugar que está. Tudo que passamos é porque há necessidade de nós passarmos por aquelas situações, adversidades. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Regiões inferiores próximos dos espaços da Terra. Onde é isso? Que região é essa? Umbral. Vai lá, porque estou a escutar e sentido com o clamor desses espíritos que estão naquela região. Agasalha-os no solo bendito que recebe as radiações do símbolo estrelado. Todo mundo diz que o Brasil ele tem um formato assim que parece um coração. Justamente. E cujo qual, ao olharmos para cima, vamos ver o Cruzeiro do Sul. A cruz. O Cruzeiro do Sul está aqui acima, a nos banhar. Alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma.
Eu só vou lembrar aqui que no começo eu pedi, vamos analisar o que nós vamos ler na ótica de espíritos imortais. Porque com certeza, entre nós aqui, ninguém tem menos do que 20 encarnações. Temos muito mais. Somos espíritos de muitas e muitas e muitas encarnações. Somos espíritos eternos com muitas experiências vividas. Passamos por diversas culturas, diversos legiões de espíritos encarnados e desencarnados que procuraram desvirtuar a mensagem do Cristo. E temos essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados, nesse país que abraça e acolhe a todos. O mais interessante é que na colonização do Brasil, outros países estavam sendo descobertos na América Latina e nos Estados Unidos. Vários países da América Latina não, desculpe, da América Central. Vários países da América Central, quando foram colonizados, foram divididos. O Brasil se manteve com a mesma estrutura física, desde o tempo que foi descoberto até agora. Se manteve, porque uma força superior, uma força magnética envolve esse país. Uma força cujo qual de vez em quando nós a sentimos, principalmente quando fazemos o bem pelo bem. Então ele diz: alimenta-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Todas as manchas, todos os nossos atos cometidos de forma errada, contrários à caridade, nós seremos chamados a reconciliar a ação praticada com o nosso próximo. Ismael, trabalhador, ministro do Cristo, entende a mensagem, levanta a bandeira: Deus, Cristo e caridade. E uma turba, eu fui no dicionário, que no texto está lá, uma turba, turbilhão e milhões de espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo e todos os religiosos que se desvirtuaram por mais de 2 a 4 mil anos. Ismael não conhece a profundidade do pensamento do Cristo, se assusta. Eu estou trazendo confusão para ele e ele está arrumando confusão. Qual é o plano, mestre? Leva todo mundo para o Brasil. Vem todos para o Brasil. Nós temos dezenas, centenas de encarnações. Nós podemos ser tido uma das encarnações em que nós falhamos. E nós, talvez alguém de nós fez parte dessa turba. E Jesus nos chamou para reencarnar na pátria do Evangelho. Porque Ele tomou a decisão de transportar
a bandeira do Evangelho, cujo qual nasceu lá na região da Galileia e transportou para o Brasil. O que é que a gente pode entender com essa mensagem do Cristo? Ele vai dizer: eu não vim para os sãos. Quem se considerar expert, entendido, está por cima, não precisa mais praticar nenhum tipo de ação caridosa, Jesus não veio para esses. Eu vim para os doentes. Brasil, o Brasil é o meu grande hospital. A casa espírita é um hospital. Aqui existe um hospital, tem espíritos trabalhando aqui neste momento, acolhendo, abraçando, confortando, dando ombro amigo, procurando despertar a consciência. Tem espíritos que não nos conseguem ver, não nos conseguem ouvir, só conseguem nos sentir. Só conseguem nos sentir. E se nós temos um compromisso para trabalharmos na seara do Cristo, nós temos que nos permitir sentir o amor. Temos que nos permitir sentir a caridade em nossos corações, para que esses irmãos que apenas no estágio que estão conseguem sentir, recebam os bálsamos do sentimento fraterno, de amor e de compreensão. E esse país, ele tem todo um trabalho que foi planejado pelo Cristo. Como pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, imaginem se nós estivéssemos com a nossa economia perfeita. Imaginem se nós tivéssemos um governo perfeito. Imaginem se nós tivéssemos um judiciário perfeito. Imaginem se nós tivéssemos um legislativo perfeito. Será que nós estaríamos trabalhando a humildade em nossos corações e em nossos pensamentos? Ou nós estaríamos esbanjando através do gasto, porque estaríamos todos recebendo um excelente salário, estaríamos por aí vagando pelo mundo, passeando, tomando vinho, andando de navio, de barcos, de iate. O Brasil, ele tem todo um planejamento pelo Cristo de amparo fraterno. Sendo um hospital, todos nós que estamos aqui, seja encarnado ou desencarnado, ainda somos doentes. Interessante é que nós estamos fazendo um estudo aqui na sexta-feira, né, Fábio, o pessoal aqui, Socorro, a Nininha, Rosângela, Eliângela, Márcia, que a obra que nós estamos estudando, que é da obra do Dr. Inácio Ferreira, né, sobre as luzes, cinzas do tempo, né, bate justamente sobre alguns pontos em relação ao que a gente está falando aqui. Então, não espere que ninguém faça por você. Porque se nós, como praticamos os erros do passado, somos nós que temos que fazer agora e praticar de forma diferente. Um detalhe é que, durante todos esses séculos, ano de 1500 para cá,
Muitos espíritos já foram regenerados aqui na pátria do Evangelho. Interessante é que nós temos uma tendência é de focarmos a coisa em seu núcleo, mas não de forma mais ampla, quando tratamos de determinados assuntos. Porque às vezes nós colocamos a torga de juízes, às vezes nós colocamos a batina de bispos, de frades, às vezes nós colocamos o jaleco de um médico, de um cientista, e deixamos aflorar e passamos a julgar, porque esquecemos primeiro de nos colocarmos no lugar do outro. Pelo fato de não nos aprofundarmos na mensagem do Cristo, entendermos e compreendermos a mensagem do Cristo para conosco, às vezes ele vem e dá uma cutucada, manda o emissário dele e dá uma cutucada na gente. Aí a gente sente a dor. Opa, por que eu estou sentindo essas dores? Temos que estar bem atentos para esse processo em que nós estamos passando. Temos que estar muito atentos, porque nós já exercemos diversos cargos de poder em nossas vidas sucessivas. Um dos espíritos que tiveram a oportunidade de se regenerar aqui na pátria do Evangelho, Jesus vai chamá-lo com o nome de Longinos em grego. Longinos, nada mais nada menos, é do que aquele soldado romano. Jesus estava crucificado, tudo já estava consumado, e ele chega e olha e diz: tá pouco. Vou empurrar essa lança no peito dele. E perfura o corpo do Cristo com a lança. Jesus, ainda no seu estágio que se estava, olha nos olhos de Longinos. Porque a crueldade, ela não tem limites. O Cristo que andou com o povo, que curou, que abraçou, que confortou, que amparou. O Evangelho hoje nós vimos Jesus no seu trabalho de amparo fraterno, os aflitos, consola os aflitos. Uma sociedade, há 2000 anos atrás, a lei, hoje tem lei para proteger o cidadão. Não é perfeita, mas tem. Há 2000 anos atrás, lei romana. Lei romana só defendia romano. Por isso que Paulo levantou a mão e disse: você não pode me tocar porque eu sou romano. Você não pode me tocar. Quando ele foi preso, você não pode me prender porque eu sou cidadão romano. E Longinos reencarna como Dom Pedro II, imperador do Brasil. Hoje aclamado pelos historiadores, um dos maiores estadistas do seu tempo. Mas há pouco tempo atrás, ele era tido como um bandido. Então acharam fatos históricos e hoje os historiadores reconhecem ele como um dos maiores estadistas do seu tempo. Mas passava por suas aflições, seus tormentos interiores, que ninguém sabe. Mas o Espiritismo, a obra vem nos revelar justamente isso.
nós vamos ter Padre Anchieta, que nos primeiros momentos, na formação, na criação da pátria do Evangelho, aceita a tarefa e a missão. Ismael convoca, e ele é o primeiro. Eu irei. Um dos primeiros jesuítas, fundador da escola em São Paulo. Padre Anchieta, 2 encarnações que são citadas. A de Padre Anchieta, e depois ele vem como Fabiano de Cristo e completa a sua missão. Que maravilha! A missão voltada para o amor e para a caridade, para o bem. Outro, diz ele, cansado das dominações e posições de mando, porque ele tinha poder na mão. Poderia ter livrado Jesus da cruz. Não o fez. Resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos do cristianismo. Aceitou a tarefa e veio para o Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso querido Emmanuel, que também esteve aqui dando sua colaboração, sua contribuição. Então, isso para não se aprofundar, há muitos outros espíritos que reencarnaram e que vieram com missão, com missão de trabalho, como Dona Maria, ali do interior, como seu José, como seu Joaquim, como Dona Josefa, com sua mediunidade, nas cidades pequenas, no sítio do interior, que estão praticando a caridade, estão ajudando, fazendo a sua parte no processo, entendendo a mensagem do Cristo, que é da prática, do amor. Esse é o despertar da nossa consciência para a nossa realidade. Porque pode ser que nós não tenhamos outra oportunidade. Para encerrar a nossa reflexão, quando Jesus diz para Eliel preocupado com todo esse poder que estava se concentrando na terra do Cruzeiro, ele vai dizer: Eliel, acalma essas preocupações e receios inúteis. Ele está falando para o anjo. Então, nosso trabalho é nos colocarmos também ao lado desse anjo e escutar a mensagem que o Cristo está nos enviando, nos passando, para que não venhamos a perder tempo com conversas paliativas que não enriquecem ao nosso conteúdo moral. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. O Brasil está ligado diretamente, a pátria do Evangelho, ao coração do Cristo, como grande hospital. Então não vamos esperar que nenhuma rainha saia desfilando por aí, não. Não vamos esperar essa situação que nós estamos vivendo no mundo político, no mundo do legislativo, do judiciário, que se resolva de uma hora para a outra, não. Porque espíritos somente que têm que ressarcir e reencarnar para fazer da forma correta, como político, seja como no poder judiciário, legislativo, em qualquer esfera, só vai reencarnar se ele tiver que reparar erros. E os missionários, trabalhadores do bem, estarão reencarnando justamente para fortalecer esse trabalho, cujo qual ele tenta ser estabelecido nas casas de caridade, onde houver um trabalhador, pessoas voltadas para o trabalho sincero, de amor e devotamento ao próximo, aí se fará presente justamente um emissário do Cristo, para fortalecer o grupo, para fortalecer o trabalho. Porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal.
unindo todos os espíritos. Então não se assustem. Venezuelanos querendo vir, chegando. De vez em quando o Paraguai entra numa situação complicada, paraguaios tentando vir para o Brasil. Os nossos irmãos ali daquela região da África, né? De vez em quando também estão procurando asilo por aqui. Aqui nas Guianas, de vez em quando, tem pessoas querendo vir morar no Brasil. Não nos assustemos. Como é que nós nos sentimos quando nós vemos uma reportagem, uma matéria na televisão? Quando alguém está praticando o bem, quando alguém está fazendo uma caridade para com o próximo. Chega, a gente mexe com o nosso íntimo, com nossas fibras. É esse trabalho que o Mestre Jesus espera de cada um de nós e que nós repensemos, que nós busquemos na literatura espírita, porque tem muito a se conhecer na literatura espírita, que irá explicar, que irá mostrar, que irá responder todos os nossos questionamentos diante da situação cujo qual nós vivenciamos. Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos nós, que abençoe nossos familiares, que a energia que se propaga por esse ambiente invada as casas dos vizinhos, que celebremos sempre o amor e a caridade, na prática, no exercício, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Paz e luz a todos. Obrigada, Marcos, por essa exposição. Como ele falou, que o Brasil é um hospital, né? Nós somos todos necessitados, e como necessitados que somos, devemos ter humildade para aprender, para melhorar, tentar cada dia fazer ser melhor. Não é isso? Então, muito obrigada pelas suas palavras, com certeza nos ajudou bastante.